Sou Terezinha Elineide Oliveira, advogada. Trabalhei em serviços de rádio por aproximadamente 20 anos, culpado ou inocente. Escrevi um livro. Nasci em 15 de outubro de 1945, em Faxinal do Céu, então distrito de Pinhão, comarca de Guarapuava. Quando nasci, Getúlio Vargas presidia o Brasil, depois de um longo período de ditadura. Manuel Ribas era o interventor do estado do Paraná. Meus pais, Daniel Hipólito de Oliveira, Paulina Helbing de Oliveira. Avós paternos, Antônio Mocico, Prisciliana Camargo de Lima, ele professor. Avós maternos, sou de descendência alemã. Minha avó, filha de alemães, nasceu em Blumenau, Santa Catarina. Meu avô materno chegou ainda criança no Brasil. Sou a segunda filha de uma pleiade de 9 irmãos, 10 com uma adotiva. Logo depois que nasci e ainda na minha primeira infância, meus pais foram fixar-se em Goiuxim, um distrito de Guarapuava. Lá nasceram os meus outros irmãos, exceto o terceiro filho do casal, o Antônio Lineu, que nasceu em Curitiba. A lembrança mais remota que guardo da vida era quando, numa madrugada enluarada, meu pai, andando a pé, um longo trajeto a pé, me carregava montada em seu pescoço. Me segurava pelas 2 mãos e cantarolava. Lembro-me de Saudades do Matão. Quando minha irmã tinha seus 7 anos de idade e atingiu a idade suficiente para matricular-se em escola pública, meus pais passaram a residir na vila de Goiuxim. No primeiro dia de aula da minha irmã, foi uma confusão. Eu tinha apenas 5 anos para 6 e estava proibida de fazer matrícula. Mas fiz uma imensa confusão e acabei indo para a escola nesse primeiro dia de aula da minha irmã. O professor João Ribeiro dava aula simultaneamente para 1º, 2º, 3º e 4º anos. E mantinha ainda, por benevolência, alunos de 5º e 6º ano, sem matrícula, obviamente, mas que poderiam aprender um pouco mais com o professor. No primeiro dia de aula, chorei muito. Afinal, eu não estava matriculada e nem receberia, então, as tarefas do dia. E queria aprender. Fiquei embevecida ao ver que a Aline, a filha do professor, ela fazia uma enorme conta de dividir, depois fiquei sabendo que era uma conta de dividir, num quadro negro, e desenhava com tanta rapidez e facilidade os números, e eu me pus a chorar. Professor, por favor, me ensine. Eu nada sei, eu nunca vou aprender. Por favor. E tanto chorei que terminei a aula do primeiro dia, sentada no joelho do meu velho professor, com um papel na mão, uma folha de papel, e um pedaço de lápis. O professor escreveu a letra A maiúscula e minúscula. Posicionou a minha mão como segurar o lápis. E eu voltei para casa feliz naquele dia, porque eu já conhecia a primeira letra, o A maiúsculo e o A minúsculo. No dia seguinte, nos demais, continuei indo à escola, não estava matriculada. O professor benevolentemente me fornecia toda a aulinha do dia e eu recebi também, desde logo, uma cartilha. Na época, Bento Munhoz da Rocha Neto governava o Paraná e as escolas públicas eram de excelente qualidade. Cada aluno recebia a sua cartilha, que deveria manter em ordem, encapada, sem borrões, sem rasuras, sem dobras nas pontas, e os professores passavam revista nessas cartilhas. No final do ano, o aluno que era aprovado passava para o ano seguinte e entregava a cartilha para aquele que viria depois. Enfim, chegou o final do ano, eu não estava matriculada
e não deveria comparecer para o exame de final de ano. Na época, não havia prova mensal, bimensal ou semestral. Fazia-se apenas uma prova para verificação do aproveitamento do aluno no último dia do ano, quando iniciavam as férias forenses de verão. Eu não deveria ir à aula, mas fui à aula. Chorei, insisti, reclamei, me defendi. Defendi o direito de fazer a prova, porque eu tinha frequentado o ano todo, tinha aprendido tanto quanto a minha irmã, e não era justo que eu não fosse submetida a exame. Devia ter passado a metade do horário de escola, no horário de prova, quando o professor resolveu permitir que eu fosse examinada. Na época, os alunos de primeiro ano eram alfabetizados e a prova era tanto escrita quanto oral. Passei de ano. Meus pais não tinham qualquer formação acadêmica, tinham apenas o estudo básico. Minha mãe, de origem alemã, atrapalhava-se no falar português. Meu pai também não tinha escolaridade, mas eles sabiam o suficiente para nos ensinar as tarefas e as lições de escola dos primeiros anos de vida. Minha mãe, uma trabalhadora compulsiva, tinha uma preocupação imensa com a criação, educação e formação dos filhos para a vida. Ensinou-nos desde cedo a fazer tarefas compatíveis com as nossas idades. E nós fazíamos, todos nós irmãos, as tarefas que nos eram delegadas. Faríamos com carinho, com amor, com alegria. Éramos capazes de fazer as nossas tarefas do dia a dia como se fosse uma brincadeira. E assim aprendemos com a nossa mãe a compulsão e o gosto pelo trabalho, e até hoje nós, todos os irmãos, somos compulsivos no trabalhar. Não perdemos horário, não perdemos prazo. Todas as tarefas são cumpridas com muita responsabilidade, com muito comprometimento. Meu pai, apesar de não ter estudos, era um homem intelectualizado, um homem culto. Meu pai lia muito, lia permanentemente. Se da mãe herdamos o gosto pelo trabalho, do pai herdamos o gosto pelos estudos e pelo aperfeiçoamento, pela leitura, pela literatura. Na vila onde vivíamos, os meios de comunicação eram precários. Não havia serviço de correio, não havia luz elétrica. Lembro-me que o noticiário, as notícias que tínhamos do Brasil e do mundo, elas vinham através do rádio, tocado a pilha, movido a pilha, ou eventualmente a bateria. Era fácil saber quem tinha um rádio, pelas antenas enormes e aquele fio esticado na cumieira das casas. Principal noticiário, a Voz do Brasil, repórter Esso. Até hoje. No horário das 19 horas, sempre que posso, sintonizo o rádio para ouvir as notícias do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário. E mesmo não tendo serviços de correio, o meu pai conseguiu, ele assinava jornais, revistas, assinava a revista O Cruzeiro, os jornais principais, um deles circulava e era impresso mesmo em Guarapuava, e era assinante de uma revista que eu considero extraordinária e que me traz gratas lembranças da infância e da adolescência. A seleção Ruderstyle Just. Era uma revista que era impressa em Nova York, mas que chegou ao Brasil na época mais ou menos do meu nascimento, em 1946, era traduzida para o português e era distribuída nacionalmente, era uma revista mensal pelo Grupo Lounge. Era uma revista que trazia, que a função, o objetivo da revista era incentivar os estudos, incentivar a leitura e trazia matérias suaves, facilmente entendíveis, como ciência, saúde, conhecimentos gerais. Tínhamos lá piadas de caserna, anedotários também, Lira é o melhor remédio, enriqueça o seu vocabulário, e assim
passou a ser uma alegria quando a revista chegava em nossa casa. Meu pai rapidamente devorava a revista até o seu último parágrafo. Depois nós, já alfabetizados, passávamos também a ler essa revista. Ele foi assinante por muitos anos, colecionou centenas dessa extraordinária revista. Eu também fui assinante e também colecionei a Ruderstein Just. Mas voltemos então à escola. Meu pai, mesmo não tendo estudos, e intelectualizado que era, e lendo muito, ele era um profundo admirador de Rui Barbosa, da sua biografia, das suas obras. E mais ainda, admirava a biografia e a obra de Abraham Lincoln, o lenhador que trabalhava durante o dia e que à noite estudava sob a luz de um facho de lenha aceso, tornando-se o mais extraordinário presidente dos Estados Unidos da América. Lembro que meu pai, e nós éramos ainda criança, ensinou-nos que Lincoln dizia: as leis devem ser poucas e brandas, para que sejam conhecidas e cumpridas por todos. E dizer que hoje no Brasil vivemos num emaranhado de leis, principalmente nos últimos anos, nem sempre com os melhores legisladores, e nesse emaranhado, poucos são os que conhecem e a maioria descumpre as leis do Brasil. Mas então, voltando, retrocedendo um pouco no tempo e no espaço, no meu segundo ano do estudo fundamental, o meu professor João Ribeiro aposentou-se. Passei a ter aulas com uma professora extraordinária, Maria Querubina Santana de Castro, a professora Bina. Extraordinária mulher, ainda hoje, com seus 93, 94 anos de idade, perfeitamente lúcida, perfeitamente atuante, bem informada. Há poucos dias, 2 meses ou um mês atrás, estive em Goiuxim, onde ela ainda reside. Fui levar-lhe um convite especial e entregar-lhe a minha primeira obra escrita, o meu livro, Criminalista Mário Jorge, Centenário de Nascimento. Essa professora, ela lecionava simultaneamente para o 1º, 2º, 3º e 4º anos. Também recebia aqueles alunos que, podendo, voltavam à sala de aula para aprender com ela um pouco mais do muito que sabia e ficavam ali mais o 5º ou 6º ano, 2 anos seguintes. Essa professora nos dava matérias para todos os alunos e nós sentíamos que, mesmo dando aula para tantas séries simultaneamente, é como se a tivéssemos por inteiro só para nós, cada um dos seus alunos, cada um dos seus estudantes. E nos ensinava moral e cívica, e nos ensinava o amor à pátria, o amor à bandeira, o amor às leis, de tal forma que ainda hoje me emociono e geralmente choro ao ouvir o hino nacional, que considero a letra e música mais bonita de todos os hinos que conheço. Com essa professora tínhamos as aulas normais, 1º, 2º, 3º e 4º ano simultaneamente, repito, mas ela nos dava ainda aulas de educação moral e cívica, nos dava aula de religião, preparava os alunos para a primeira comunhão, para o crisma, e nos dava aulas de serviços ou trabalhos manuais. Ela nos ensinava a bordar, a fazer tricô, a fazer crochê, a desenhar e a pintar. Uma extraordinária professora. 100 alunos na sala e ela dando aula para todos eles com séries diferentes. Extraordinária professora. Terminei o 4º ano. Já havia mais irmãos nascidos, eu sou a segunda, repito, e meus pais, é claro, pequenos agricultores, mesmo trabalhando em terras próprias, enfrentavam grandes dificuldades. Era muito difícil para nossa família ter filhos estudando na cidade de Guarapuava. Nós, afinal, vivíamos na vila de Goiuxim,
distrito de Guarapuava, distante de Guarapuava. A minha irmã acabou sendo encaminhada para Guarapuava, permaneceu hospedada em casa de parentes e cursava o ginásio. Nesse espaço de tempo, eu que brigava até para estudar sem estar matriculada e para exercer o direito de fazer prova sem estar matriculada do primeiro para o segundo ano, tive a desdita de permanecer com os estudos interrompidos por aproximadamente 5 anos. Certo dia, parei e me questionei. É isso que você quer da vida? É isso que você espera da vida? Você está satisfeita com a vida que leva? E como ninguém é obrigado a acomodar-se, se não está satisfeita com a vida, não me acomodei, questionei. Afinal, eu tinha ilusões, eu tinha anseios, eu tinha capacidade de estudar, eu tinha ilusões na vida. E cheguei à conclusão de que apenas através dos estudos, meus estudos e estudos dos meus irmãos, poderíamos melhor seguir pela vida, ter melhores condições de moradia, de trabalho digno, de uma vida mais saudável, mais conforto, enfim. E poderia também, através do estudo, se eu prosseguisse, dar melhores condições de estudo aos meus irmãos e oferecer melhores condições de vida para os meus pais. Depois de muito insistir, lá fui eu fazer um exame de admissão para o ginásio. O teste seletivo era rigoroso aos moldes de um vestibular dos dias de hoje. A primeira época já havia passado, sobraram umas poucas vagas. Tal era o rigor desse exame de admissão ao ginásio. Passei. Acredito que meus pais não esperavam que eu passasse. Afinal, 4 anos ou mais afastado dos bancos escolares poderia ter me levado a muito esquecer daquilo que tinha aprendido. Mas eu fui da professora Bina e ela nos ensinava, depois de descobrir, matéria condizente com o primeiro e segundo ano ginasial. Extraordinária professora. Fui fazer o ginásio. Ginásio estadual Manuel Ribas. Ginásio estadual Manuel Ribas. Primeiro e segundo anos, trabalhei como comerciária numa loja de confecções. No início do 3º ano do ginásio, e tinha lá o meu professor Joaquim Prestes, um extraordinário cidadão, já de saudosa memória, que era ao mesmo tempo o professor de português e de inglês, português e latim. Abra-se um parênteses para dizer que no ginásio, currículo obrigatório, 4 idiomas: português, latim, francês e inglês. Joaquim Prestes era ao mesmo tempo professor de português e de latim, era prefeito da cidade de Guarapuava, eleito e reeleito em muitas gestões, era jornalista, escrevia matérias para os jornais, era advogado e também escrivão da primeira vara civil de Guarapuava. E foi aí que demos uns passos a mais na escada da nossa vida. O professor Joaquim, ao término de determinada aula, perguntou: Terezinha, você é datilógrafa? Eu respondi: não. Que pena. Se fosse, poderia trabalhar no meu cartório, primeira vara civil. Há tanto serviço atrasado, tanta coisa por fazer, mas tudo exige datilografia e precisa de boa agilidade, tal o acúmulo de serviços. Iniciavam as férias de julho e meus pais, nessa altura, já moravam em Guarapuava. Eu e minha irmã tínhamos convencido os nossos pais a mudar para Guarapuava, a trazer todos os irmãos para frequentar escolas, todas escolas públicas, é óbvio, e assumimos também, eu e ela, parte das despesas da casa e da educação dos nossos irmãos. Afinal, precisavam de uniformes, materiais didáticos, calçados, e nós ajudávamos assim a toda a família, pais e irmãos. E através das mãos do grande, extraordinário amigo Joaquim Prestes, fui levada ao Fórum de Guarapuava. Lá, no seu cartório,
Acabei uma exímia datilógrafa, como sou uma exímia digitadora ainda hoje. Fui escrevente juramentada, podia assinar os atos que praticava. Mais tarde fui oficial maior do cartório e assim poderia responder sozinha pelo cartório e pelos atos praticados. E permaneci nesse cartório da primeira vara civil, onde aprendi a manusear processos, o andamento dos processos, o enquadramento legal, a redação das petições. Permaneci por todo o tempo em que ele foi escrivão. Nesse ínterim, minha irmã assumira o cartório criminal como auxiliar de cartório concursada pelo Tribunal de Justiça. Como vagou a função de escrivão titular da vara criminal, Luiz Clévio Teixeira era o seu titular, minha irmã então prestou um novo concurso para escrivã titular da vara criminal de Guarapuava, Maria Helenir de Oliveira Mizerkowski. Vagou então a função dela de auxiliar de cartório. Prestei concurso e fui aprovada. Manuseando processos criminais, atuando tanto nos processos cíveis quanto criminais. Eu diria, começava aí o meu conhecimento de manuseio e andamento de processos, o conhecimento das leis e o amor pela justiça dos homens. Em 1968, minha irmã se casou e permaneceu fora do cartório por algum tempo. Por designação, assumi as funções de escrivã designada da vara criminal. E nessa época, 1968, eu já havia concluído o ginásio e estava me formando técnico em contabilidade, sempre escola pública. Digo isso porque devo a escolaridade pública, desde o beabá até a formação universitária, devo isso ao meu estado e ao meu país. Crime passional de muita repercussão. O mais conhecido e conceituado médico da cidade, grande cirurgião, passou a ser acusado como mandante ou autor intelectual de um crime passional. O executor teria sido, pela acusação, o cunhado do médico. A vítima, conhecido empresário do ramo madeireiro, que teria um envolvimento amoroso com a esposa do médico. O Dr. Mário Jorge, o notável criminalista de Curitiba, foi contratado pela família para promover a defesa do médico e do cunhado. E nós estávamos ali no fórum enrolando papéis em branco, papel sulfite, e amarrando com uma fitinha verde e amarela. Receberíamos na nossa formatura de técnico em contabilidade, que seria naquela noite, apenas aquele rolo de papel amarrado com a fita verde e amarela, porque os nossos diplomas haviam sido encaminhados para a Secretaria de Educação e Cultura de Curitiba para registro. Nesse dia conheci, nessas circunstâncias, o Dr. Mário Jorge, que chegou acompanhado do meu professor Jaime Souza Alves no cartório criminal de Guarapuava. Ambos iriam promover a defesa. Dr. Mário Jorge perguntou de quem era a formatura, qual era o curso, e nós informamos. E acabamos convidando o Dr. Mário para a cerimônia de colação de grau, que se realizou no Teatro Guaíra de Guarapuava. Mais algumas audiências, com a participação do notável criminalista, ficamos sabendo que ele tinha um grande escritório de advocacia em Curitiba, tinha uma grande equipe de advogados, sua filha Jussara acabara de se formar em Direito e ele nos perguntou se não gostaríamos de dar continuidade aos estudos e nós dissemos que sim, que pretendíamos cursar Direito, mas que era um sonho quase impossível. E ele então nos disse: se quiser dar continuidade aos estudos em Curitiba, você será bem-vinda no nosso escritório. E assim, em 1969, subiríamos mais alguns degraus da escada da vida. Em 1969,
estávamos lá no escritório do Dr. Mário Jorge. Fazíamos todas as tarefas, da faxina se fosse necessário, a pesquisa de jurisprudências, e era uma tarefa extremamente agradável para nós, a organização das pastas do dia, para as audiências do dia. E as tarefas do escritório eram divididas entre muitos advogados, grandes e bons advogados, de acordo com as suas vocações, com a sua aptidão. Uns ficavam na área civil, outros na área comercial, outros seguiam o direito tributário, outros direito trabalhista. Nós nos afinamos com o mestre Mário Jorge e acabamos fazendo carreira na área do direito criminal. Em 1970, na época em que vigia o regime militar, e era presidente do Brasil, Emílio Garrastazu Médici, e era o terceiro presidente militar, e governava o estado do Paraná, Paulo Cruz Pimentel. Ingressamos na universidade. De 1968 a 1978, esteve em vigência o ato institucional número 5, chamado AI-5, em que a imprensa sofreu restrições, o direito da fala, houve censura em quase tudo, e muita restrição ao próprio direito de ir e vir e do exercício da profissão da advocacia, em que se cerceou e muito a liberdade de defesa. Nós não tivemos maiores dificuldades nessa época do AI-5. Cruzamos o curso universitário, mas o Dr. Mário Jorge chegou a ter restrição. Um comandante da Polícia Militar, comandante-geral da Polícia Militar de Curitiba, chegou a baixar uma portaria dizendo que estava expressamente proibida a entrada nos quartéis do Paraná do advogado criminalista Mário Jorge. Pois bem, desde o início em que ingressamos na faculdade, o Dr. Mário Jorge passou a nos levar para as salas de audiência. Assim, do primeiro ao quinto ano da universidade, participávamos de praticamente todas as audiências criminais que eram realizadas. Mais que isso, o Dr. Mário nos cedia um espaço na sala de audiência e juízes e promotores permitiam que fizéssemos reperguntas às testemunhas e que assinássemos ao final de cada termo de audiência. Ao terceiro ano, Dr. Mário Jorge nos levou para a prova de fogo no Tribunal do Júri. Estreamos no júri sob a presidência de Adolfo Krieger Pereira, que foi um grande amigo que tivemos pela vida fora e que faleceu no ano passado. O Dr. Mário Jorge nos reservava sempre um lugar à sua direita na tribuna da defesa. Isto aconteceu pela vida fora. Foram quase 20 anos em que dividimos as salas de audiência e os tribunais do júri. Fizemos, pela vida, mais de 300 júri, atuando sempre na tribuna da defesa. Dr. Mário Jorge fez mais de 1.500 júris, um advogado criminalista por excelência. E nós ficamos nessa área de atuação ainda muitos anos depois da passagem do grande Mário Jorge. Júris, grandes julgamentos pelo júri, daqueles que lotavam o plenário e que sacudiam o coração e a alma do defensor. Ainda somos da época em que a prisão preventiva era compulsória para os delitos apenados com reclusão, em que o máximo da pena fosse igual ou superior a 10 anos. Ora, nos processos do júri, como a pena mínima, a pena para homicídio simples, vai de 6 a 20 anos, máximo superior a 10. O crime de homicídio qualificado, a pena de 12 a 30 anos, o mínimo da pena já era superior a 10. Isso fazia com que praticamente todos os réus do júri fossem presos e algemados. Nunca ocupamos a tribuna da acusação por dinheiro algum. Somos discípula de Mário Jorge. E não havia alegria maior
do que ao término do julgamento, que sempre levava horas, dias, noites inteiras até o réu era absolvido e as amarras das algemas eram desatadas. Uma grande alegria para todo advogado criminalista. Bom, desde 1970, quando ingressamos no escritório do Dr. Mário Jorge, passamos a participar do seu programa de rádio. O Dr. Mário Jorge criou, instituiu e dirigiu por quase 20 anos o programa Culpado ou Inocente. Por muitos anos, foi levado ao ar pela potência da Rádio Clube Paranaense, transmitido em ondas curtas, média e frequência modulada. Cobria o Brasil e parte da América do Sul. Tímida ainda, não conseguimos falar em público, tínhamos essa enorme dificuldade para superar. Lembro-me da minha primeira participação no microfone de rádio. O programa ia ao ar ao vivo. Levei por escrito uns textos de Rui Barbosa, que sôfrega li, mal faltando o ar e a respiração. Se o poder se regesse pelas leis do Evangelho, o mundo seria regido pela lei do amor, que é a lei de Jesus. E acrescentamos: pugnar pelo oprimido, quando o estimamos, é trivial e fácil. Expormos-nos pela sua liberdade, sem o conhecermos, sem o prezarmos, apenas por horror à opressão, é extraordinário. E depois disso, participamos desse programa de rádio, que era de utilidade pública, e que o próprio Nelson Hungria, que era amigo pessoal do Dr. Mário Jorge, ministro, foi um dos principais coordenadores do Código Penal de 1940. Nelson Hungria chegou a participar ao vivo do programa e disse: ouvimos muitas vezes essa gravação levada ao ar. Não tenho dúvidas, disse Hungria, em participar deste programa de rádio altamente meritório, porque está estatisticamente comprovado que em cada 200 condenações, há uma que incide sobre o inocente. De sorte que cabe à justiça o máximo de cuidado para evitar que esses erros se reproduzam. O programa era apresentado e dirigido pelo criminalista Mário Jorge. Na sua ausência, nós coordenávamos e distribuíamos as tarefas. Participavam, era uma hora de programação ao vivo, advogados e acadêmicos de direito. Muitos advogados. Os acadêmicos de direito temos ainda Jorge Luiz Iesque Passos, Elizabeth Ascioli, Elizabeth Calmon de Passos, José Maurício Pinto de Almeida, hoje ilustre desembargador, presidente de uma Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, Rinaldo Cácamo, Carlos Ayrton Costa, Norberto Trevisan Bueno, Júlio Góes Militão da Silva e muitos outros advogados. O programa só deixou de ir ao ar uns 3 anos depois do falecimento do Dr. Mário Jorge. Continuei ainda em sua homenagem, levando ao ar o programa com uma notável equipe. Mas, ao lado do Dr. Mário Jorge, tivemos ainda a satisfação de participar da primeira diretoria da Advopar, Associação dos Advogados do Paraná. Não foi criada essa associação para opor-se à Ordem dos Advogados. Ao contrário, era uma associação para agregar a classe, para unir os advogados. Tinha fins meritórios para palestras, a proteção do advogado quando injuriado, quando ofendido, quando tinha o seu direito cerceado, e a instalação da Advopar foi feita nas dependências e no salão da própria Ordem dos Advogados do Paraná. Integramos a diretoria, fomos a secretária e tivemos a honra de lavrar a primeira ata que instituiu a Associação dos Advogados do Paraná. Participamos também, ao lado do Dr. Mário Jorge, integramos diretoria
do Instituto Brasileiro de Revisões Criminais. Esse instituto foi criado com a finalidade única, a de revisar os processos de réus inocentes e pobres que não tivessem tido advogado constituído no curso do processo e que persistissem sem condições de contratar um advogado. O Dr. Mário Jorge era tido e havido como um advogado reparador de erros judiciários e era considerado também o defensor dos pobres e oprimidos. E nós nos honramos de ter trabalhado com a sua equipe, de ter com ele dividido por quase 20 anos a tribuna do júri e termos chegado à sócia do grande escritório de advocacia do criminalista Mário Jorge. Participamos também e lutamos muito pela instituição do divórcio no Brasil. Carregávamos conosco uma grande preocupação. O desquite, assim chamado, ele dissolvia a sociedade conjugal, resolvia a situação dos filhos, a guarda, a visita, a pensão alimentícia, mas mantinha o vínculo do casamento e dos seus efeitos civis. Por natureza, é natural que o homem desquitado, a mulher desquitada, busque um novo vínculo afetivo. E muitas mulheres desquitadas eram marginalizadas. Havia muito preconceito, muita discriminação contra a mulher. Vivia ela ao lado de um homem desquitado, tinha filhos, os filhos mesmo registrados, traziam na certidão de nascimento o nome, um patronímico de pai e outro sobrenome ou patronímico da mãe. Havia uma saída ainda dificultosa. A Lei de Registros Públicos, a Lei 5.015 de 73, passou a permitir discretamente, num determinado dispositivo, que a mulher que assim vivia, o homem que assim vivia nessa união não reconhecida legalmente, poderia a mulher requerer em justificação judicial, sob sigilo, portas fechadas, e depois de muitos anos de vida em comum e com filhos, o juiz poderia determinar que ela acrescentasse no seu registro de nascimento o sobrenome do seu companheiro, que passaria a ser igual ao sobrenome dos filhos. Daí lutávamos pelo divórcio. Fazíamos campanha através do programa de rádio, através dos jornais, através da televisão. Lutávamos pelo divórcio remédio, aquele que iria dar socorro a essas famílias que viviam à margem da lei. E quando o divórcio foi decretado no Brasil, Lei 6.515, 77, em proposta de Nelson Carneiro, que nunca era aprovada pelo Congresso, mas por uma questão, um jogo político, dispensou seu quórum e aprovou-se a lei de divórcio no Brasil. Tivemos a satisfação e a honra de redigir o primeiro divórcio do Paraná e, como consequência, o primeiro casamento entre divorciada do Brasil. Processo número 1 de 1978, segunda Vara de Família de Curitiba. Decretou o divórcio o juiz Moacir Guimarães, o mesmo que fez questão de 3 dias depois oficiar o casamento civil daqueles que viviam à margem das leis, mas que já tinham filhos, inclusive adolescentes. Tivemos essa satisfação. Nunca nos afastamos também da área do direito de família. Em 1978, maio de 1978, ainda vigia o ato institucional número 5, que restringia a imprensa e a liberdade de ação, a liberdade de fala, o direito do trabalho. A Ordem dos Advogados do Brasil fez em Curitiba, atuou em Curitiba com a 7ª Conferência Nacional
da Ordem dos Advogados, sob a presidência nacional de Raimundo Faoro, e do Estado do Paraná, presidente da Ordem dos Estados do Estado do Paraná, Eduardo Rocha Virmont. Essa conferência reuniu as maiores autoridades, os maiores juristas, os maiores constitucionalistas do país, presidência da Ordem dos Advogados de todas as seccionais dos estados brasileiros, e mais de 3.000 advogados estiveram presentes. Saía então de Curitiba a Carta dos Advogados, que teve uma repercussão extraordinária nos rumos do Brasil, que vivia em época convulsiva, crise moral, crise política, crise institucional. Dizemos com satisfação, o AI-5, chamado um período de ferro, um período de chumbo do Brasil, ele viveu de 1968 e foi extinto em 1978, 10 anos depois, sob os auspícios e o trabalho dos advogados do Brasil. Sem arma, essa profissão doma força. Somos os advogados, por lei, os defensores das liberdades individuais e públicas. Mas participamos também de muitas outras atividades, mesmo depois que o Dr. Mário Jorge se foi. Sou mãe adotiva, solteira por opção. Quando requeri a adoção das minhas filhas, como solteira, e o Código de Menores, que foi vigir de 1973 até 1990, ele proibia a adoção para mulheres solteiras, para homens solteiros, proibia a adoção para desquitadas, e as desquitadas ou viúvas, excepcionalmente, se seus maridos tivessem requerido a adoção de crianças, elas poderiam dar continuidade ao processo. A nossa adoção até foi deferida com facilidade, a adoção simples, mas esbarramos num grande problema, no empecilho, a solteirice. E nós pretendíamos a adoção plena, porque a adoção simples não defere direito à herança. As meninas levavam o nosso nome como mãe, os nomes dos nossos pais como avós maternos, mas não tinham os seus direitos garantidos, não havia proteção, não havia a segurança. Arguíamos, então, o artigo 5º do Código de Menores da época, salutar dispositivo legal. O direito e o bem-estar da criança e do adolescente sobreleva-se a qualquer lei ou regulamento tutelado. O juiz da comarca de São José dos Pinhais, Dr. Michel Elias Fará, tinha em mãos, então, esse extraordinário dispositivo que poderia lhe permitir transformar a adoção simples em adoção plena, mas insistia em não fazê-lo. O promotor de justiça, Dr. Fernando Prade, ao contrário, sempre protegeu os direitos das minhas crianças, como protegia o direito de todas as crianças dos processos que lhe eram afeitos. 2 anos e meio, 3 anos depois, processo avolumado, fomos conversar com o juiz. E ele nos disse: não tenho como deferir adoção plena se a lei proíbe. Traga uma jurisprudência. Disse-lhe: não há jurisprudência nesse sentido. O preconceito e a discriminação da mulher solteira impede que ela vá pedir adoção. Eu estou pedindo para as minhas filhas. Hoje a mulher solteira ou pratica aborto ou entrega as crianças aos cuidados de terceiro. Mas, doutor juiz, como é que nasce a jurisprudência? Quando um juiz tem uma visão adiante no tempo, no espaço, e aplicando os princípios gerais do direito, a boa moral, os bons costumes, sem afrontar aos interesses sociais, aos interesses públicos, dá uma nova decisão que, tão salutar, passa a ser repetida por todos os juízes, pelos tribunais, e nasceu aí a jurisprudência, da cópia de uma decisão salutar anterior. Disse então: faça o testamento,
proteja tuas filhas pelo testamento. Quem me garante que o testamento será cumprido como nele se contém e determina? Para ser executado, nem a mãe estará mais aqui para proteger e defender os direitos das crianças. E disse então ao Dr. Michel: cansei-me, vou atravessar a rua, vou registrar a maternidade alheia como minha, trarei a certidão de nascimento das crianças que estarão perenemente protegidas e requeiro a desistência do processo de adoção que restou sem objeto. A finalidade foi alcançada através da declaração da maternidade alheia como nossa. O juiz disse: não faça isso, eu te processo por falsidade ideológica. Mas eu estava irritada, estava magoada, levantei a cabeça e respondi: irei com honra e de cabeça erguida para o banco de réus. A lei me protege. Quem pratica o fato por relevante valor de ordem moral e social está isento de pena. O senhor, ao contrário, irá comigo ao banco de réus sem a isenção de pena, porque me induziu ao crime. Eu quero proteger, quero dar mais, quero oferecer mais às minhas crianças. Eu nada estou tirando delas, eu estou oferecendo mais. Ele nos pediu uma semana de prazo e no dia seguinte estávamos lá com a nossa sentença de adoção plena. Depois disso, advoguei em inúmeras causas de mulheres bem-sucedidas na vida para as quais regularizamos as situações delas com as crianças. E somos uma grande família de mães adotivas. Hoje, e a legislação do direito de família foi a que mais evoluiu, qualquer pessoa pode adotar, a mulher solteira, o homem solteiro, a separada judicialmente, se ainda houver, que ainda não converteu a separação em divórcio, os divorciados e mesmo os homoafetivos, sejam homens ou sejam mulheres. Todos têm direito à adoção de crianças. E há tantas crianças espalhadas por esse imenso Brasil, à espera de alguém que as acolha, de alguém que as proteja, de alguém que lhe dê condições de vida, de estudos e de carinho. Ouço pedir, pela idade que tenho, 72 anos de vida, pela experiência de vida que tenho em direito de família, adotem, acolham, ofereçam amor caritativo, ofereçam calor humano, sejam solidários, porque fora da solidariedade não há salvação. O próximo livro que escreverei será Adote Sem Medo e Sem Preconceito. Acolham, sejam solidários, repito. Sou mãe de Tatiana, casada, com curso superior, mãe de 3 filhos. Davi, já universitário aos 16 anos, Murilo e Cauã. Outra filha, Thalita, casada, mãe de Sofia. Adoro minhas filhas, adoro, amo de paixão os meus netos. Formamos uma família feliz. E assim haverei de terminar os meus dias. Felicidade em família. Meu pai prezava em muito a harmonia em família. Nós todos preservamos a cumplicidade, o companheirismo, a solidariedade e o amor em família. Integramos também o Conselho Penitenciário do Estado do Paraná, a convite da Ordem dos Advogados do Paraná e do Secretário de Estado da Justiça. Mas aí nos demitimos, ou melhor, pedimos exoneração do cargo depois de muito tempo, desencantada com a ineficácia, com a inoperância do Estado na fase mais importante do processo penal, do processo criminal, que é a execução da pena. É nessa fase que o Estado deve reeducar, ressocializar, reintegrar o cidadão na sociedade. Tínhamos ali 800 e poucos presos, sentenciados, condenados na penitenciária central do Estado, mas tínhamos poucos, 200 e poucos na colônia penal, considerada a de maior extensão territorial da América do Sul, mas havia desativado o seu serviço de olaria,
o seu serviço de marcenaria e o próprio serviço da agricultura. Desencantada, nos despedimos e consignamos a nossa tristeza e a nossa indignação com essa falta do Estado. Enquanto isso, os nossos irmãos foram estudando, foram se formando, muitos deles com formação acadêmica, e nossos pais passaram a residir em Curitiba. O nosso escritório integrou também, a convite, um convênio e para isso fomos convidadas novamente pela Ordem dos Advogados do Paraná e pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Os nossos estagiários do quarto e quinto anos, eles ficavam isentos de exame de ordem e eram considerados aptos para o exercício profissional. Passamos também, nesse curso dos anos, por muitas mudanças, tanto nas leis quanto no judiciário paranaense. Vimos nascer o Tribunal de Alçada, em 1970, vimos o grande Tribunal de Alçada, com célere e excelente entrega da prestação jurisdicional, ser extinto em 2004. Perdurou, portanto, por 34 anos o Tribunal de Alçada, quando os juízes de alçada passaram a ser titulados como desembargadores, com a fusão que houve entre o Tribunal de Alçada e o Tribunal de Justiça do Paraná. Continuamos a nossa atuação por muitos anos na área do direito criminal. E resolvemos, no curso deste ano, escrever um livro. Afinal, o Dr. Mário Jorge, se vivo estivesse, teria completado 100 anos no dia 11 de janeiro. E nós conhecíamos a sua história. O livro narra a trajetória de um advogado que era auxiliar de mecânico na Oficina Internacional de Ponta Grossa, quando ali houve um crime de grande repercussão. Dias antes, Mário Jorge teria assistido uma discussão que houve em um bar entre Miguel Quadros, o mais notável advogado civilista com banca em Ponta Grossa, e o interventor do Estado, Manuel Ribas. Logo depois, o advogado apareceu assassinado a tiros na porta da sua casa. Tomou-se a confissão extorquida de João Ferreira Guimarães Barbosa, mais conhecido por Barbosa Paraná, e ele foi submetido a julgamento pelo júri. Era a época de ditadura, 1937, e os advogados recusaram defesa. Instalado o júri, Eduí Vilacqua Taqua teria, curioso, botado a cabeça a porta dentro do júri, e o juiz Joaquim Meneleu de Almeida Torres, que presidiu o júri, determinou que eu ocupasse a tribuna e promovesse a defesa. Tudo quanto disse foi: todos sabem que este homem é inocente. Quem tiver coragem de absolver, que absolva. E Barbosa Paraná foi absolvido. Na época, passava o Tribunal do Júri pelo período negro do Tribunal do Júri. Muitas garantias e direitos individuais e constitucionais estavam suspensos por força da ditadura getuliana. E assim, a decisão do júri não tinha soberania. Hoje, o máximo que pode ocorrer no recurso de apelação das decisões do júri é o Tribunal de Justiça manter a decisão do jurado ou determinar que o acusado seja submetido a um novo julgamento. Na época, Barbosa Paraná absolvido por unanimidade de votos, o Ministério Público recorreu ao então Tribunal de Apelação, assim identificado o Tribunal de Justiça do Paraná. E como o tribunal, então, tanto podia absolver o réu condenado pelo júri, quanto condenar o réu absolvido pelo júri, condenou Barbosa Paraná a 21 anos de reclusão. Mas a grita se levanta na pacata cidade de Ponta Grossa. Condenou-se um inocente. Barbosa Paraná não praticou delito algum. Era um seresteiro que mal a ninguém fazia.
E o auxiliar de mecânico, o Mário Jorge, resolveu visitar o preso na penitenciária central do estado, inteirou-se e teve a convicção de que se tratava de uma pessoa inocente, confissão extorquida, e saiu à busca de advogados que pudessem se interessar pela causa de Barbosa Paraná. Não encontrou ninguém. E assim, disse ele, que estudaria direito e faria revisão e tiraria o cidadão já idoso dali. E se formou efetivamente pela Universidade Federal do Paraná em 1950. É da sua turma Francisco Cunha Pereira Filho, Frederico Matos Guedes, Noel Nascimento, Freitas Oliveira e tantos outros da época. Em 1950, formado, ingressou com justificações judiciais diversas, promoveu ações de justificações, produziu a prova nova, porque para revisar processos criminais há que se encontrar provas novas, as já analisadas não são aceitáveis, e 12 anos depois de regime carcerário, Barbosa Paraná foi absolvido pelo mesmo Tribunal de Justiça que o condenara a 12 anos de reclusão. O relator do processo teria dito: de todos os que condenaram este homem, sou o único sobrevivente. Fui responsável pela sua condenação. Hoje rendo graças a Deus que me deu mais uns anos de vida para poder reparar o erro que cometi. As provas vindas na época, trazidas pela polícia e pela acusação, levaram-me ao erro judiciário. Convencido agora da inocência, absolvo Barbosa Paraná. O Estado do Paraná pagou então, talvez a primeira indenização por erro judiciário do Paraná. Barbosa Paraná morreu anos depois. E o nosso amigo e colega de equipe de escritório passou a vida reparando erros judiciários e nos últimos 20 anos tivemos a honra de participar de todos os processos das justificações judiciais da redação das defesas. Alguns absolvidos, outros não. É difícil convencer a reparação de um erro judiciário. E resolvemos então contar no livro essa história que é fascinante. É toda a trajetória de vida do advogado tido como defensor dos oprimidos. Mário Jorge e eu nunca ocupamos, repito, a tribuna da defesa ou processos mesmo comuns da justiça criminal na área da acusação. Sempre defesas, sempre defesas. Em maio, o nosso livro foi levado a público. Dele participaram René Ariel Dotti, Norberto Trevisan Bueno, Júlio Góes Militão da Silva, Marta Nogueira Mazola, Miguel Nicolau Júnior, criminalista de Guarapuava, Elias Matar Assad, tantos outros advogados, até o próprio José Domingos Teixeira, que era o mais antigo e conceituado repórter policial que o Paraná conheceu, homem de rádio e televisão, deu o seu testemunho. Todos escrevemos de memória, 30 anos depois que ele se foi, porque a história ainda está latente em toda a justiça e na advocacia do Paraná. A neta lançou seu depoimento, Jussara Jorge, advogada e filha do Dr. Mário Jorge, prefaciou o livro, e Mário Jorge Sobrinho, ilustre procurador do Estado, fez a apresentação do livro. Foi lançado ao público no Tribunal do Júri de Curitiba e está à disposição de todos. Acho que já me adianto no tempo e no espaço e posso dizer que recebi muitas homenagens no curso da vida. Dos meus irmãos, recebi aos 65 anos de idade uma placa constando: querida irmã Terezinha. Seus irmãos reconhecem e agradecem pela ajuda que nos deu. Essa ajuda perdurará, permanecerá pelas próximas gerações. Recebi muitos diplomas de mérito, colhidos de opinião pública. Recebi homenagem do Rotary de São José dos Pinhais, o Rotary Afonso Pena. Recebi homenagem da Assembleia Legislativa, moção honrosa da Assembleia Legislativa do Estado.
pela atuação escorreita, zelosa e ética da advocacia criminal em todo o Paraná, Santa Catarina, às vezes em São Paulo e também no Rio Grande do Sul. Recebi homenagem da Ordem dos Advogados do Paraná, fui jubilada em dezembro de 2015, mas diria que esta é a maior homenagem que recebo. Ao dar este depoimento, da vida não carrego mágoas nem ressentimentos, nem tenho inimigos. E se somos a soma daquilo que aprendemos, daquilo que lemos, daquilo que estudamos, do que escrevemos, das viagens em lugares e povos que conhecemos, mas acima de tudo, a soma daquilo que amamos, eu posso dizer que sou uma pessoa feliz. Meus irmãos, Maria Helenir, aposentada como escrivã da Vara de Família de São José dos Pinhais, é presidente da APMI, Associação de Proteção à Maternidade e Infância, faço parte da diretoria, pratico obras assistenciais. Eu sou advogada. Meu irmão Antônio Lineu dedicou-se à mecânica e à pintura de veículos, um excelente profissional. Heloína Rosa, dona de casa, senhora do lar. Raquel Salomé, escrivã aposentada da Vara Criminal de Campo Largo. Dirce Aparecida, professora, foi funcionária da Universidade Federal, professora de análise de sistemas. Dirceu Nivaldo, aposentou-se como escrivão de polícia em Palotina. Luiz Daniel, formado bacharel em Química e com licenciatura em Ciência, pós-graduação, um ilustre professor da escola pública. Cristiana Regina, psicóloga do Tribunal de Justiça do Paraná. Enfim, nós e todos os nossos irmãos conseguimos, se não cursos acadêmicos universitários, excelentes profissionais da área em que atuamos. E vos digo, devo isso ao meu estado e ao meu país. Estudei sempre, desde o beabá até a formação universitária em escolas públicas. A maioria dos meus irmãos fizeram o mesmo. E se voltar me fosse dado a todo o tempo passado, porque fui e ainda sou feliz, eu não titubearia e novamente faria tudo aquilo que já fiz. Maior homenagem recebo hoje ao dar o meu depoimento de vida. Uma vida simples, singela, mas feliz de quem tem uma história para contar, principalmente para o Instituto Memórias Paraná. O meu muito obrigada.